Pessoal que está ansioso para começar o projeto, vamos com calma, porque tem muita documentação antes da gente colocar a mão no código, tá? Como aqui é uma mentoria e a gente vai mostrar como realmente criar um projeto de software, um sistema real, tá? Como que as empresas trabalham, como que vocês vão trabalhar dentro de equipes em empresas, partindo da análise, documentação, requisitos. Eu vou explicar tudo isso daqui hoje, nessa 1 hora que a gente vai ter. Possivelmente, pessoal, colocar a mão no código, talvez daqui umas 4 aulas ainda, tá? Por quê? A gente tem que fazer os diagramas, levantar requisito, fazer a documentação, modelar o banco de dados, porque se a gente for colocar a mão no código já, primeiramente que muita gente vai ficar perdido, vai ficar sem entender o que a gente está fazendo. E também se a gente não criar a documentação, não fazer a análise e a gente começar a escrever o código de forma errada, criar a estrutura de forma errada, a gente vai ter que desfazer tudo. Então é por isso que a parte de análise e de UML e de levantamento de requisitos e de documentação é de extrema importância para o sucesso de um projeto, tá? Porque quando você começa a pôr tudo em papel, você começa ali a desenhar os diagramas, desenhar o fluxo de dados, você começa a enxergar onde que estão os problemas do teu projeto, tá? Enquanto está em papel ali. Se de repente você escreve um monte de código, uma estrutura gigante, de repente você vê que tem um problemão, você tem que desfazer código, remendar código, mudar toda a estrutura do banco, aí o projeto vira um desastre, tá? Vira um desastre o projeto. É por isso que a gente vai fazer toda a análise e a documentação inicial. Pessoal, sem perder tempo então, vamos começar aqui oficialmente, tá? A mentoria. Quero agradecer aí todo mundo que está assistindo a mentoria, todo mundo que se inscreveu, deu o voto aqui de confiança. Eu estava muito tempo pensando em fazer essa mentoria, muita gente me pedia, só que eu estava esperando o momento certo. A gente tem que ter o momento certo, planejar as coisas na nossa vida para a gente colocar os projetos. Um deles era esse de mentoria, tá? Vamos fazer assim, tem bastante perguntas aqui. Vamos começar a aula, vou começar explicando todo esse diagrama aqui. E daí no final, às 8 horas, daqui uma hora, aí eu começo a olhar aqui o chat para responder as perguntas do pessoal, tá bom? Então vou focar aqui no gráfico aqui agora, beleza, pessoal? Seguinte, ó, planejamento da mentoria. Nós vamos construir uma loja virtual completa. Completa mesmo. Não vai ter essa coisa de arrasta e solta, pegar projeto pela metade e remendar. Não, a gente vai construir do zero. Que é basicamente colocar a experiência que vocês terão que ter para trabalhar nas empresas, a gente está colocando aqui nessa mentoria. Você vai adquirir essa experiência, tá? Como que você vai analisar um projeto? Como que você vai começar a escrever a codificação? Tudo isso as empresas pedem de vocês, tá? Se vocês começarem a perceber, as empresas, elas pedem o quê? Conhecimento em documentação, análise, desenvolvimento ágil, Scrum, tá? Tudo isso por trás está a análise, que é criar documentação e saber analisar o quê? Dados, classes, documentação, como criar um software. O software ele sempre nasce ali num papel. Eu quando estava fazendo a minha EAD, eu estava aqui na minha mesa escrevendo na folha de sulfite, desenhando. Tem gente que gosta de já pegar um software e montar no software, tem muitos softwares para fazer o diagrama, tá? Eu gosto de começar a desenhar no papel algumas coisas. É claro que na mentoria aqui a gente vai usar um software, então alguma coisa para fazer os desenhos do diagrama. Aí depende
muito de cada pessoa, tá? Eu fiquei mais ou menos um mês fazendo a análise da minha EAD, quando eu fui começar a implementar ela. E eu identifiquei muitos problemas. Eu tive que refazer muitas partes, analisar e desenhar muitas vezes até chegar na arquitetura correta. Então é por isso que a gente não pode escrever, sentar na cadeira e já sair escrevendo código sem saber o que fazer. O que tem que, o banco que tem que usar, a arquitetura que tem que fazer, a engenharia que tem que fazer, a integração. Você tem que analisar tudo isso antes. Uma das coisas semana passada tinha o aluno, o Márcio, não sei se o Márcio está aqui ao vivo, mas ele precisava um entendimento sobre o planejamento de um aplicativo para um cliente. Então o cliente basicamente falou, a gente só precisa que crie um aplicativo para ler a nossa base de dados. Ok, até aí tudo bem. Até aí seria uma coisa pequena. Eu falei para o Márcio, levanta os requisitos com o cliente, porque em cima dos requisitos você vai saber o tamanho do projeto, a complexidade, o tempo e a dificuldade. Então o Márcio foi lá e fez algumas perguntas para o cliente, e o cliente já falou para ele daí que além do aplicativo teria o quê? Que conectar tudo dentro de um BI. Pronto. Um requisito que transforma o projeto em 10 vezes mais difícil. Mexer com a parte de BI. Tá? Uma coisa que seria de um mês se transforma em 6 meses. Uma coisa que custaria R$1.000, de repente se transforma em R$20.000. Tá? Por quê? Tudo em cima da parte de requisitos, de você saber analisar, conversar com o cliente, levantar o que tem que ser feito. Tá? Muitas pessoas falam assim, eu quero só um projetinho pequenininho, eu quero só um sisteminha para eu cadastrar ali o usuário e fazer a venda. Só isso. Tá, não é só isso. Quando você cria, por exemplo, um projetinho de vendas, aí você tem o que por trás? Você já tem controle de estoque, você tem que emitir nota fiscal. Quando fala em nota fiscal, aí que o bicho pega. Aí você vai ver se você vai usar alguma coisa que você vai ter que implementar na unha ou você vai conectar em uma API, aí já cai assunto de governo, de Receita Federal, aí o bicho pega. Então, olha como que analisar os requisitos muda totalmente o software que a gente vai desenvolver. Tá? Então, esse diagrama aqui é uma visão de tudo que a gente vai fazer durante aí quase um ano. No andar da carruagem, né, nas mentorias, a gente sempre vai decidir algumas coisas que a gente vai usar, tá? Por exemplo, lá no grupo do Telegram, um dos alunos pediu se a gente ia usar a integração contínua e algumas coisas assim, tá? Para o escopo do projeto aqui, da mentoria, não precisava usar a integração contínua. Agora, se a gente vê que tá legal o projeto, não tá tão complexo, e der para encaixar ali tipo, uma integração contínua com o Jenkins, por exemplo, aí a gente encaixa. Tá? Então, a gente tem várias coisas que a gente vai decidir durante o andar aqui do projeto. Porque, querendo ou não, apesar de cada um estar na sua casa, a gente vai ser uma equipe aqui dentro. É a mesma coisa das pessoas estarem trabalhando como home office. Né? Hoje, tem várias empresas que pararam de ter os funcionários, acabaram com a parte física das empresas e colocou os funcionários tudo em home office. Então, isso daqui que a gente vai fazer, além de ser uma mentoria, um estudo, um aprendizado, a gente está aqui também treinando as nossas pessoas, né, a nossa mentalidade para trabalhar em home office, a nossa capacidade de entendimento e de passar informação. Concorda comigo? Concordo? Eu só estou vendo aqui se todo mundo está escutando, que às vezes se o áudio falhar ou então a conexão cair, alguém escreve aqui, tá? Pessoal,
Tá um tempo aqui, hoje na primeira aula nossa, tá um tempo meio de chuva aqui. Torcer para não acabar a luz, tá? De repente, se a live cair aí é porque acabou a luz, tá, gente? Então, vamos lá, ó. Começar a análise. Ponto 1. Análise, pessoal, assim, a própria palavra análise já fala pra gente. É analisar todo o projeto, tudo que tem que ser feito. Eu sei que tem muita gente aqui do grupo que é analista. Na faculdade, o curso de análise e desenvolvimento de sistemas, ele foca bem na parte de análise, tá? Talvez a engenharia de software talvez não foca muito na parte de análise. Mas a parte de análise é essencial. E também ela é muito ampla. Só que aqui na mentoria, a gente vai resumir ela e fazer os pontos principais que são os mais importantes. A gente vai fazer os diagramas que são mais importantes, a documentação que é mais importante. Porque, por exemplo, se você pegar um livro de análise de sistemas, é muita coisa, é muita coisa mesmo que, na verdade, a gente não necessita, se for ver bem. Então, eu vou ensinar para vocês a fazer os diagramas principais, como diagrama de classe, diagrama de requisitos, fluxograma, tá? Então, são, em média, aí, uns 5, 6 gráficos e fluxogramas e etc., usados assim na análise, que são essenciais para o entendimento de um software. A ideia da análise é você entregar assim o papel, ou então um PDF para um programador e ele saber exatamente construir o software olhando toda a parte da análise. Você olha assim, você já entende como que o software vai se comportar. Em cima desse entendimento, você vai escrever o código e o comportamento, tá? Então, a parte da análise são o quê? Duas partes, na verdade. É análise e depois desenvolvimento. Só que a análise, ela está sempre em mudança. O código também. Porque sempre no meio do desenvolvimento aparece alguma coisa para ser analisada. De repente a gente esbarra em alguma informação, esbarra em algum problema, tem que mudar alguma coisa, tem que voltar, analisar, tá? Pensar como que vai ser, para depois continuar o desenvolvimento. E o desenvolvimento também está o quê? Em constante mudança também. Sempre tem correção para fazer, implementação para fazer, coisas novas, correções, atualizações, etc. Tá? Uma das coisas mais difíceis dentro de uma empresa, quando você tem um software, é você manter o documento de análise de acordo com o código, tá? Porque às vezes na correria do dia a dia, o programador ele vai lá no código, já corrige, muda alguma coisa, ou implementa uma nova funcionalidade. Aí ele chega no final do dia, tá cansado e no outro dia acaba deixando de lado o documento de análise, não atualiza o documento de análise e isso acaba prejudicando as pessoas novas que vão entrar dentro da empresa para trabalhar nesse software, tá? Isso prejudica bastante. Eu lembro quando a gente ia trabalhar em empresas, a gente precisava de um diagrama para a gente entender como que está o banco de dados e não tinha. Então daí a gente tinha que usar ferramentas para fazer engenharia reversa e era bem complexo, tá? Então a parte de análise a gente tem o que? Documentação. Documentação é um documento mesmo, tá, gente? Um documento. A gente vai escrever no Word mesmo, fazer desenhos, montar telas, colocar tudo no documento do Word, colocar a descrição, tá? Análise de requisitos aqui, por exemplo, 1.2, é escrito mesmo, é texto, tá? É texto. Depois do texto a gente vai partir para diagramas. A parte de banco de dados também é o quê? Primeiro tem que levantar dados, depois a gente começa a desenhar o diagrama de classe, depois o diagrama de relacionamento, tá? Então tudo isso vira uma documentação. Quem já viu isso na faculdade? Quem está estudando aí a faculdade? Escreve aí no chat para mim. Quem está estudando hoje na faculdade e tem a matéria de análise? Escreve aí no chat. Isso, tem bastante galera vendo. Isso, bastante gente, ó. Ótimo.
Ah, o Tadeu ali, ó. O Tadeu Jair. Você viu que eu escrevi errado aqui, não? Eu coloquei do 2.1, em vez de ser 2.2 aqui, eu escrevi 2.3. Depois, se eu lembrar, eu corrijo, tá? Então, aqui é 2.1, seria 2.2. 2.3, eu pulei aqui. Isso, pessoal. Bastante gente já tem entendimento de análise. A gente vai construir toda essa análise, tá? O bom é que muita gente tem aqui já a noção de como que é, e isso é essencial também. Quem não conhece, quem desconhece, nunca viu o documento de análise, a gente vai aprender a construir o essencial dele também. Então, aqui na documentação, do 1.1, vamos aqui, ó, para o 1.2, que é o quê? Analisar os requisitos. Aqui nessa primeira aula eu vou dar um resumo e depois nas próximas aulas a gente vai começar a escrever isso realmente na documentação, tá? Por exemplo, requisito. Requisito é o quê? Sistema, loja virtual. Então a gente começa vendo a parte maior primeiro, que é o quê? É uma loja virtual. A partir disso a gente tem que mergulhar nesse mundo de informação. Loja virtual o que que tem? Cadastro. Cadastro de usuário, cadastro de produto, cadastro de categorias, cadastro de fornecedor, e assim vai. Então a gente já tem uma questão de uns 4, 5 cadastros que a gente tem que analisar para realmente ver quantos a gente precisa. Dentro de cada cadastro, por exemplo, tá, a gente tem o quê? Os dados. Pega lá um cadastro de cliente. Nome, CPF, RG, o endereço, rua, complemento, CEP e assim por diante. Tudo isso são a questão de dados, dados e informação. E pegando esse grupo de requisito, dados e informação, a gente tem o comportamento do software também, tá? Qual que seria o comportamento? O usuário chega na nossa loja virtual pela internet, ele tem que escolher o produto, ele pode pesquisar o produto, e ele pode escolher o produto, colocar no carrinho, pode adicionar vários produtos nesse carrinho. Tá? Se ele não for cadastrado, obriga ele a cadastrar. E depois faz a compra por cartão de crédito ou boleto. Tá? Isso é tudo um fluxo. Só que dentro desse fluxo, o que a gente precisa? Para finalizar a compra, vai finalizar por boleto, por cartão de crédito, Pix, etc. Quais que são os dados que é necessário para isso? Para chegar no final desse processo de compra, tá? Então a gente tem que levantar daí os requisitos. Para poder pagar no cartão de crédito, obrigatório é o quê? CPF, o nome completo, o dado do cartão de crédito, o número, o código de validação, o vencimento, os dados da pessoa. Tá? A gente tem que ver isso lá na documentação depois, que a gente tem que fazer um levantamento de dados. Quais que são os dados necessários para fazer um final de uma venda, e a gente tem que colocar ele no cadastro. Tá? Na hora que a gente vai cadastrar ali o usuário, por exemplo, se para finalizar as vendas, se for obrigatório o CPF, por exemplo, então a gente vai ter que colocar esse CPF como obrigatório no cadastro já do usuário. Tá? Então, porque assim, imagina se você começa ali a construir o software. Aí você está lá fazendo a codificação da parte da venda. Aí você percebe que existe um monte de dados que tem que ser enviados. Aí você tem que voltar lá na parte de cadastro, adicionar mais esse monte de campo nas classes, adicionar mais esse monte de campo na tabela do banco, modificar as telas, mudar várias partes do projeto, aí depois voltar a codificar a parte da venda. Então tudo isso faz parte do processo de análise de dados, de informação. Levantar os dados das coisas que precisam ser feitas. Tá?
Todo mundo tem ciência dessa parte? Rafael ali também, ó, cadastro de vendedor, filiais. Adriano, não, tá embaçado só para você aí. Tô vendo aqui a transmissão aqui, tá ok. Então aqui o levantamento de requisito, por exemplo, fazer a impressão de uma nota fiscal. Existem vários dados que são obrigatórios, tá? Nome, sobrenome, o estado, a cidade, CEP, CPF. Então, se a gente vai ter nota fiscal no nosso projeto, então todos esses dados vão ter que ser obrigatórios lá no cadastro. Tá? Então, tudo isso faz parte da nossa análise. E daí a gente tem que levantar requisitos para cada cadastro. Nós vamos levantar todos os dados do cadastro de cliente, do cadastro de produto, de fornecedor, de categorias e etc. O Anderson também, ó, CNPJ também, né? Vamos ver o que mais, pessoal, aqui. Consumir API do CEP. Emerson, sim, a gente vai consumir várias API, tá, pessoal? Vamos consumir várias APIs. A gente vai consumir CEP, API de boleto, API de integração com cartões, tá? Então, análise de requisitos é basicamente isso, tá, pessoal? Depois, a gente faz essa documentação dos requisitos principais. A gente começa o quê? Com essas informações, a gente começa a modelar o banco de dados, que é banco de dados, modelagem de dados e normalização de dados, tá? Porque a gente precisa saber quais que são os cadastros, quais que são os dados essenciais para o nosso projeto, e depois disso começar a montar os relacionamentos. O que são os relacionamentos? Por exemplo, um cliente pode fazer várias compras, um relacionamento. Tá? Um produto pode aparecer em várias vendas, certo? Então a gente começa a estruturar o banco de dados. Tá? Por exemplo, um cliente ele pode adicionar no carrinho uma sequência de produtos, ou ele pode adicionar categorias de produtos diferentes. Então a gente tem que modelar todas essas estruturas dentro do banco de dados. É aquela coisa, a gente não consegue colocar dentro de uma tabela, por exemplo, uma tabela só. A gente não consegue colocar os dados do cliente e da venda junto ali. Não tem, as coisas não funcionam. Então a gente tem que começar a quebrar em tabelas, criar o relacionamento. Por exemplo, uma pessoa, normalmente hoje, ela tem o quê? Ela tem uma lista de contatos, ela tem uma lista de telefones, uma lista de e-mails, no caso. Né? É o melhor de se usar hoje em dia nesse relacionamento. Um produto, no caso, ele pode vir de vários fornecedores diferentes. Então a gente tem que começar a estruturar essa base de dados, modelar as tabelas e normalizar também os dados. O que é normalizar? Não repetir os dados em tabelas diferentes, tá? Encaixar cada dado em sua tabela e relacionar eles de forma correta. Igual, por exemplo, dentro da minha EAD, dentro da plataforma, eu tenho o curso. Um curso tem vários módulos e cada módulo pode ter várias aulas. E isso é relacionamento. Se eu não entender isso e eu criar o banco de dados errado, o sistema não vai funcionar. Não vai trabalhar, tá? Porque a orientação a objeto, ela reflete exatamente o mundo real. É exatamente o mundo real, tá? Então, banco de dados, a modelagem de dados e a normalização de dados, onde a gente não pode repetir os dados, tem que quebrar em cada tabela, encaixar cada um no seu relacionamento. Então, para uma loja virtual, claro que a gente vai levantar todos os requisitos, mas basicamente a gente pode cadastrar um fornecedor tem vários produtos,
O cliente pode se cadastrar, esse cliente pode fazer várias compras. Aí cada compra tem uma lista de produtos, entendeu? Então a gente tem que entender toda essa parte de relacionamento e criar o banco de dados preparado para isso. Existem campos que não podem se repetir, existem dados que têm que ser únicos, mas muitos campos eles têm que ser repetidos. Tá? Por exemplo, dentro de uma venda, em cada venda a gente não pode ter uma sequência de produtos duplicados ali, tá? Mas o mesmo produto ele pode aparecer em várias vendas. E isso a gente tem que escrever o banco dessa forma. A gente tem que escrever as classes Java respeitando esse relacionamento. Acho que até essa parte aqui tá ok, né? Depois, pessoal, a gente vai desenhando, modelando a parte de banco de dados. A gente vai fazendo também a documentação dessa parte, tá? Como o ML, diagramas, fluxogramas, diagrama de classe, diagrama entidade e relacionamento, tá? Toda essa parte de documentação, requisitos, banco de dados, funcionamento, faz tudo parte da análise para a gente ter todas as informações, o máximo de informações possíveis ali para a gente começar a criar o nosso projeto. Só que a análise, ela não é 100% exata. Tá? Depende do projeto das empresas que vocês vão trabalhar, a análise, vários pontos dela pode mudar de acordo com o negócio do cliente. Existem empresas que a regra de negócio muda constantemente e a análise ela fica mudando também a todo momento. Tá? Isso é muito comum. A análise, às vezes, ela não é muito exata, mas ela, sim, com certeza, 95% de chance de você fazer uma análise certinha, 95% de acerto assim, total no teu projeto, sem precisar ficar refazendo muitas partes. Tá? Porque imagina você ter que desmanchar metade do sistema e refazer de novo. Pode ter coisas aí que vai demorar 6 meses. Então imagina o impacto disso. O valor que isso custa para a empresa, pagar uma equipe de programador para refazer várias partes do sistema. Então, a parte de desenvolvimento aqui, né? Então entendemos aqui a parte de análise, parte de documentação, levantamento de informações aqui. Quando chega lá no desenvolvimento, e aqui acontece um ciclo, tá? Entre análise e desenvolvimento. A gente analisa, depois parte para o desenvolvimento. Às vezes temos que parar, voltar para a análise para rever alguns pontos, analisar, voltar para o desenvolvimento. Vai acontecer da gente ter que parar para rever algum dado, rever algum processo, analisar, voltar para o desenvolvimento. Tá? É um ciclo. Esse é o ciclo de programador. No desenvolvimento, o que faz parte do desenvolvimento, pessoal? É onde a gente realmente vai criar o quê? O back-end. É o quê? A parte do Java, é a parte dos frameworks, é a parte da tecnologia, tá? É onde a gente vai definir ali no caso. A gente vai usar o Java, a gente vai usar o Spring Boot, a gente vai usar o Postgres como banco, vamos usar o Spring Data para persistência, né? Vai ter lugares que a gente vai usar o Spring Data, outros lugares vamos usar o SQL com a Query também, junto com o Spring Data, ou então com um Spring JDBC Template, alguma coisa assim. Então, na parte de desenvolvimento, a gente começa o quê? Modelando lá, criando o banco de dados, criando as classes no back-end, criando o projeto, criando os repositories, os services, os controllers, os DAOs, né? No caso o Spring Data Repository, mas em outros lugares se chama DAO também. Então a gente faz a parte do Java, o back-end, a gente constrói os endpoints, constrói a API, escreve as regras de negócio, escreve os cadastros. Então a gente junta lá toda a parte escrita em Java com o banco de dados e a gente começa o quê? Fazer teste. E se a gente tem alguma integração,
E é possível a gente fazer só com a parte do back-end, por exemplo, usando o Postman. Né? Nessa parte aqui, como a gente vai fazer tudo em RESTful, né? Então a gente pode usar o Postman ou então algumas outras ferramentas para a gente poder ir fazendo, codificando e já testando. Onde também a gente pode escrever os testes unitários já também. E caso a gente consiga já colocar alguma integração de API, por exemplo, API de CEP, ou então talvez API de boleto, sem precisar ter as telas ainda, construindo só o back-end, se a gente conseguir, a gente já pode fazer tudo junto, né? Porque daí a gente já vai fazendo e testando. Então, fez o back-end? Ok, vamos partir daí para o front-end. Eu acho que o melhor de tudo é a gente poder usar o Angular, né? Eu vejo que o pessoal pede muito mais o Angular, as empresas pedem nas vagas de emprego muito mais o Angular, tá? Então, front-end, a gente vai criar daí o front-end, criar as telas, conectando lá com o nosso back-end. Aí faz parte também o quê? O desenvolvimento, testes, tá? Implementação. Nesse ponto aqui do 2.1, 2.3 aqui, que na verdade eu errei aqui a numeração, ó, seria 2.2, tá? 2.1, 2.2. A gente fica aqui um bom tempo, né? Aqui que é onde tudo vai ser construído. Cria back-end, cria banco, realiza testes, escreve código. Sempre tudo que foi escrito aqui no desenvolvimento é baseado na análise. É aqui que a gente vai começar a colocar todas as informações, todos os dados, todos os campos que a gente levantou que tem que ter no cadastro, o relacionamento, os campos obrigatórios, as informações, as regras de negócio, tudo que a gente levantou na análise começa a ser escrito aqui na parte de desenvolvimento, onde é o quê? É mão no código, é mão na massa mesmo. Então, fez aqui o back-end, vamos partir para o front-end, construir toda a parte de front-end. Feito isso, praticamente é a parte mais demorada, né? É onde back-end e front-end, onde fica lá 80% do tempo do projeto é o back-end e o front-end, onde fica muito tempo lá para desenvolver. É onde realmente vai aparecer vários problemas, vamos ter que analisar, vamos ter que pesquisar, vamos ter que analisar as integrações, tá? A arquitetura, tá? Vamos ter que voltar, analisar, depois voltar para o desenvolvimento. Isso é o ambiente real de programação dentro de uma empresa. Feito isso, pessoal, projeto pronto, tem o quê? 2.4 aqui. Implantação, colocar em um servidor, tá? Seria a implantação, então colocar para produção, no caso, né? Já para rodar, já colocar para um cliente, no caso, usar, tá? E nisso vem o quê? Sempre tem correções também, quando a gente implanta um projeto no servidor, tá? Porque quando a gente está rodando aqui o projeto na máquina, é uma coisa. Quando a gente roda o projeto no servidor, sempre vai aparecer alguma coisinha para ser ajustada no código, tá? Que às vezes o servidor ele funciona de uma forma um pouco diferente. Envio de e-mails, por exemplo, no meu computador aqui, ele só funciona se eu colocar um HTTP. Já na EAD, quando eu gero o projeto para colocar lá no servidor, o envio de e-mails eu tenho que escrever lá a autenticação dele com HTTPS lá, tá? Então são detalhes que depende do servidor que a gente vai implantar no nosso projeto, a gente tem que fazer algumas mudanças no código, tá? Que se encaixa na parte de correções até ficar estável. Essas análises aqui, pessoal, isso daqui é o básico que vocês têm que saber para fazer qualquer projeto dentro de uma empresa, tá? Qualquer projeto. Quando vocês dão um foco para análise, cria tudo certinho, analisa os dados. A programação depois fica muito mais fácil. Muito. Porque quando você termina a análise e vem para o desenvolvimento, você já tem todas as informações prontas, você já sabe o que vai ter que fazer. Você já tem os relacionamentos criados, então você já sabe o que tem que fazer. Você já tem o que? O entendimento do negócio, como que funciona.
tá? Aí você já sabe o que vai ter que escrever de código, quais que são as regras, você já sabe, que é muito mais fácil, gente. Muito mais fácil, tá? Acho que a maioria do pessoal não sabe ainda, eu não coloquei aqui no diagrama, mas aqui no caso, eu vi que tem o pessoal pedindo aqui, eu coloquei, eu defini, que é o que eu uso no dia a dia, tá? No caso, só a EAD hoje só não tem o Angular, tá? Não tem o Angular feito. Na minha EAD, na plataforma que vocês estudam. Não tem o Angular, tá? Mas o resto das tecnologias, tudo eu uso. E aí o Angular a gente vai usar aqui no projeto da loja virtual. Por quê? Porque vocês precisam desse conhecimento para o mercado de trabalho. Tá? A ideia da mentoria é preparar vocês para o mercado de trabalho. Então, por exemplo, eu não vou tipo obrigar vocês a usar uma tecnologia só porque eu quero, só porque eu estou impondo. Não. A gente vai usar o que o mercado pede, é o que vocês têm que aprender para concorrer às vagas de emprego. Tá? O objetivo é esse, é vocês aprender e ir com tudo para o mercado de trabalho, já com conhecimento mesmo. Concordam? Então, no caso, Java, back-end, Spring Boot, banco Postgres, tá? Aqui eu coloquei JWT, mas é porque o pessoal às vezes quer saber assim mais em detalhes, mas JWT é só um detalhe de autenticação, né? Arquitetura Java E, Spring Data, Spring Security, arquitetura do REST API, JS, Bootstrap no layout e o Angular 12, tá? Então isso daqui é um resumo do que a gente realmente vai usar nessa nossa mentoria aqui, para a gente construir uma loja virtual. Na verdade, não precisa de mais, né? Sabendo programar, com isso daqui você faz qualquer projeto. E a gente vai realmente mostrar que isso é verdade aqui na parte da loja virtual. A gente fala em loja virtual, nossa, parece que é uma coisa pequena, mas não, é uma coisa bem grande, tá, pessoal? Pequeno é só a parte que é mostrada para o usuário. Só a parte que é mostrada para o usuário. O que está por trás é muita coisa, principalmente a parte administrativa de uma loja virtual. Se vocês verem, por exemplo, a parte administrativa do meu sistema de EAD, tá gigante, é muita coisa. E vocês vão ver que depois que tiver a loja virtual, o básico dela já funcionando, vocês podem ter ideias de colocar mais funcionalidades, e daí a loja virtual vai crescendo. Vai crescendo. Eu mesmo, quase todo dia eu levanto com uma ideia nova na cabeça, sento aqui e escrevo o código na minha EAD. Vou colocando funcionalidade. Para a loja virtual também. Quando vocês têm ela feita, é de vocês, o código é de vocês, né? Cada um vai ter o seu código. Eu vou colocar no repositório também. Toda aula a gente vai colocar no repositório as aulas, o exercício, quando for feito o código também vai ser compartilhado. Cada um vai ter seu código para poder trabalhar, alterar, mexer, tá? Então vocês vão ver que vocês vão começar a ter ideias depois que o projeto em mãos, pronto, vocês vão começar a colocar ideias em prática ali, criar funcionalidades novas, criar uma coisa bacana, uma regra de negócio nova, fazer uma integração, tá? Vocês vão ver como que o negócio começa a tomar uma dimensão gigante por trás ali. Além daquela telinha de produto e de venda que só o usuário vê, que tem que ser super fácil mesmo para qualquer pessoa poder comprar, por trás ali vocês vão ver como que é grande um sistema, que parece simples, mas é grande. Tá? Então, esse planejamento aqui, esse é o planejamento para, em média, um ano, gente. Um ano. Por que um ano? Porque como é uma aula por semana, né, então realmente vai bastante tempo. E é um projeto grande, né? Não é simplesmente um cadastrinho. Então, realmente, a média aí, tipo, é de um ano. Talvez mais, talvez menos, em cima
do projeto, para a gente aprender tudo isso daqui, codificar e implantar. Vou começar a ver aqui, eu vejo que tem bastante perguntas do pessoal. Vou começar a ver as perguntas aqui. Eu vou voltar aqui em cima, pessoal, para eu começar a ler as dúvidas, tá? Então, vocês vão escrevendo aí, que agora eu vou começar a ler aqui, tá? Para quem está com a dúvida, as aulas de mentoria vão ficar gravadas sim e vão ser disponibilizadas dentro da EAD para os assinantes, tá bom? Outro item, pessoal. Essa aula, talvez a próxima, talvez eu ainda transmita pelo YouTube. Mas depois eu vou transferir ela privada, vai ser privada. Eu vou tentar fazer pelo Vimeo, tá? Eu vou ter que melhorar o plano do Vimeo para eu poder fazer a transmissão totalmente privada e só realmente quem é assinante vai poder ver lá de dentro da EAD as transmissões da mentoria, tá? E se eu pular alguma pergunta, tá, pessoal? Porque tem muita pergunta aqui. Se eu pular depois, vocês me falam depois no final, tá bom? Ô, Thiago França, se eu já tenho algum cronograma de pautas a ser seguidos, tá? Então, no caso, o diagrama que eu mostrei, né, que é o diagrama aqui de planejamento, ele é uma visão geral, tá? É uma visão geral de tudo que a gente vai fazer. Só que daí depois, nas próximas aulas, a gente vai começar o quê? Levantando os requisitos. E daí eu vou montar outros diagramas para vocês terem uma noção da sequência, tá? Provavelmente aí a gente vai levar para fazer os requisitos aí de 1, 2 aulas, 3 aulas levantando 3 aulas por aí levantando todos os requisitos, tá? E daí enquanto isso eu vou criando o planejamento e vou passando para vocês. Deixa eu ler aqui os comentários. O Júnior, o pessoal quer que o pessoal quer que vocês fazem um projeto Java Web. Não entendi muito bem. Você quer pegar tipo a base da mentoria para aplicar nos seus projetos? Pode, tranquilo, eu autorizo. Quem perder a aula ao vivo, tá? Normalmente já no outro dia já vai estar disponível lá dentro da EAD para ser vista. Sim, a gente vai colocar no GitHub, tá? João Carlos, se você estiver dentro do meu curso do Formação em Java, onde ensina a programar do zero, tem um módulo completo lá de GitHub. Mas aqui na mentoria a gente vai usar o GitHub também, tá? Porque a gente vai começar a fazer commit, vamos fazer commit, né, para o repositório. Cada aula vai ter os commits, então a gente vai usar o Git.
Márcio, arrumou estágio graças ao curso, cara. Valeu, velho. Obrigado. Tem bastante pergunta aqui. O Cícero Lopes, ó, em um projeto, nas grandes empresas, tem os ambientes de dev, QA e produção. É bom termos essa abordagem num projeto como esse em que desenvolvemos? Ó, na verdade, sim, tá? Mas como que eu faço? Eu simplifico um pouquinho isso. No servidor, eu sempre é o projeto de produção, a versão de produção está lá sempre rodando lá no projeto para os alunos, tá? E a minha versão de desenvolvimento e testes está aqui localmente. Então, eu posso fazer várias alterações, eu posso commitar o código, ele vai para o GitHub, mas essas alterações só se refletem lá para os alunos, né, na EAD, por exemplo, mesma coisa na loja virtual que a gente vai fazer, só se refletem quando a gente fizer realmente a geração da versão e colocar no servidor para produção, tá? Isso, Norberto ali falando tipo de Azure e DevOps, né? Então, durante a mentoria a gente vai ver, vamos discutir várias coisas a serem utilizadas também. Quando a gente tiver o projeto pronto, daí a gente vai ver a questão de algumas automatizações, por exemplo, como Jenkins, alguma coisa de DevOps, né? Depois que a gente fizer o projeto. O Anderson já sabe, ó, análise mal feita vira uma dor de cabeça. O Felipe César, ali ó, nota fiscal direto da Receita, aí que tá. Tudo isso entra na parte de análise, tá? O requisito principal, né, se a gente for pegar, por exemplo, a gente tem o que? A parte de requisitos. Depois que a gente começar a levantar os requisitos, é o que? Nota fiscal é um deles. Daí a gente vai ter que avaliar depois, os próximos passos, da onde e como a gente vai implementar essa nota fiscal. Eu sempre procuro a alternativa mais tranquila, a alternativa mais fácil. Eu andei olhando algumas APIs de alguns serviços que eles cobram em média às vezes R$1 por impressão de cada nota fiscal, alguma coisa assim, 50 centavos. Depende de cada API, tá? E algumas APIs são extremamente simples. Algumas APIs a gente precisa só mandar um JSON com alguns dados e você recebe já o XML e o PDF da nota fiscal toda gerada e autenticada para qualquer cidade do Brasil, qualquer estado. Então isso é ótimo. Então a gente vai analisar qual que vai ser a melhor forma de implementar a nota fiscal. Tudo isso cai dentro da análise depois que a gente passa dos requisitos. O Anderson, ó, vamos consumir várias APIs. Então, nota fiscal, boleto, cartão serão realizados pela API integrada à loja. Sim, vai ser tudo integrado à loja, tá? Então, vai funcionar tudo vai funcionar tudo por API. Boleto, CEP, cartão de crédito, tudo por API. Então e essas APIs é o quê? São de empresas que oferecem esse serviço pra gente, tá? Que nem a API de pagamento. A API de pagamento a gente pode usar Hotmart, pode usar PagSeguro, Pagarme, Mercado Pago e algumas outras, tá? Mas por que tem que ser de empresas que já são reconhecidas, né? Por quê?
Essas empresas, elas têm que ter autorização total do banco e tem que ser o quê? Um serviço que realmente processa bem pagamento. Então, a gente vai ter que escolher as APIs que funcionam melhor, tá? Porque uma loja virtual, ela tem que vender. Se na hora de vender der problema no processamento, você não vai faturar. Então, o negócio não vai andar. Então, a gente tem que escolher as melhores integrações de API que melhor funcionam, que melhor processam pagamento para a gente conectar a nossa loja virtual. Oi, Júnior, a parte que escolhe a tecnologia, o banco, fica tudo dentro da análise, fica na análise, no comecinho também, quando a gente, depois que a gente levanta os requisitos, a gente vai ver tudo passo a passo. Rafael Souza, primeiramente, cara, eu gosto de gravar dentro do banco, tá? Por quê? Existe um detalhe a se fazer quando você trabalha com imagens em banco de dados. O que muita gente não faz é diminuir o tamanho de uma imagem, tá? Por exemplo, cadastro de produtos, você vai colocar a imagem. Só que você vai fazer um upload de uma imagem de 5 MB. Você não pode deixar essa imagem de 5 MB salva no banco e sendo carregada a todo momento. Não pode. Quando chega lá no servidor essa imagem, a gente recebe esse upload e daí a gente faz uma diminuição disso, diminui o tamanho dela. Tem até um módulo do Java que eu faço isso no curso, que eu pego essa imagem, você pode fazer o upload de uma imagem de 5 MB, você diminui ela, para ficar tipo com uns 500 pixels por 500, é um retrato assim. Então de 5 MB cai para 100K, de 5 MB cai para 100K, então você pode gravar tranquilamente no banco de dados, né? Mas tudo é aquela coisa. A gente vai analisar os requisitos, muita coisa vai ser implementada durante o desenvolvimento. Júnior Wagner, requisito não é só para processo? Não. Processos, dados, funcionamento, entendimento da regra de negócio, tudo isso é o requisito. O Nestle, a gente vai desenvolver toda a parte administrativa também, tá? A gente tem aqui, eu tinha feito aqui um resumo, tá, pessoal? Vou mostrar aqui para vocês. Fiz aqui um resumo do que a gente ia fazer, ó. Coloquei aqui embaixo, que era um resumo, por exemplo. A gente vai fazer o quê? A loja online, um controle de estoque desses produtos, um controle financeiro, né? Basicamente, tipo, conta a pagar, receber. Aí tem o que? Boleto bancário, geração, recebimento, pagamento com cartão, boleto, Pix, integrações de recebimento, relatórios gerenciais, gráficos gerenciais, integração com Correios. Correios ou via CEP, tá? A gente vai ver qual que é melhor. Integração com Gateway, no caso eu coloquei como exemplo, pode ser o PagSeguro ou não, a gente vai decidir ainda, tá? Durante a análise, a gente vai definir quais serão melhores para a gente usar. Voltando aqui para perguntas. Paulo, diagrama de sequência? Sim, mas eu não vou criar assim com muito detalhe, tá? Eu vou dar assim um resumo de alguns diagramas de sequência, mais assim, para entender do negócio, porque se a gente for realmente criar diagrama de sequência de tudo, nossa, a gente vai ficar meses, né, fazendo. Oi, Júnior, a parte de tecnologia não seria arquitetura? Arquitetura, no caso, o que é uma arquitetura? Arquitetura de API REST.
Agora, o que seria a tecnologia? Seria usar o Angular e seria usar o Spring Boot atrás. Né? Isso seria a tecnologia. Agora, a arquitetura é o quê? É MVC? É REST? Seriam padrões e arquitetura de repositories, né? Aí é um pouquinho diferente. Cícero, metodologia ágil. A gente pode sim colocar, eu acho que o mais interessante, porque a gente vai ter sim que quebrar em tarefas. A gente vai ter que usar conceitos do Scrum dentro aqui. A gente vai ter o quê? Que quebrar em tarefinhas. Eu vou idealizar ainda como que a gente vai fazer. Talvez eu faça um diagrama e a gente vai marcando as tarefinhas, tá? Pegar algumas ideias do Scrum para a gente quebrar as funcionalidades em tarefas e a gente ir desenvolvendo o projeto da mentoria. Dev Casala. Essa primeira aula e a segunda, talvez, pelo YouTube aqui. Eu vou transmitir pelo YouTube. Então tem uma galera que vai ver, principalmente tem o pessoal que quer ver a primeira aula para depois decidir se vai entrar para a mentoria ou não. Tá? Então a primeira e segunda aulas vão ser disponibilizadas, por isso que eu estou transmitindo aqui pelo YouTube. Mas depois eu tenho que renovar o meu plano do Vimeo. Tá? Daí, me renovar não, tem que fazer um upgrade no caso. Né? O upgrade do Vimeo tá R$ 4.500 para eu poder ter o serviço de transferência de vídeo privado. Daí eu vou transferir lá de dentro da EAD, transferir pelo Vimeo. E daí só quem é assinante, só quem é pagante da mentoria vai poder acessar as aulas. Sim, Igor, no YouTube aqui, primeira aula eu estou liberando, tá? Mas depois vai ser privada. Muita gente queria saber como que seria uma primeira aula, então eu estou fazendo pelo YouTube aqui para o pessoal ver. Mas depois vai ser tudo privado, tá? Vai ter mensageria? A gente vai ter que avaliar se vai ter necessidade, tá? Porque, por exemplo, aí for questão de pedidos, quantidade de pedidos por hora, é independente, por exemplo. A minha EAD, ela tem 400, 500 cadastros por dia. Tipo, 30, 50 vendas, né? Então, não é o caso de usar mensageria no caso. A gente vai avaliar, tá? Se realmente a gente tiver que usar a mensageria, daí a gente vai usar. Então, por isso que a gente vai analisar várias coisas no decorrer do projeto. Alex, o sistema também vai ser mobile? Todo sistema web, ele abre pelo navegador. Só que a parte administrativa, por exemplo, como tem muitos campos, fica muito difícil, muito complicado você trabalhar com ele pelo celular. Uma loja virtual, sim, lógico. A parte da loja virtual, a gente vai ter que deixar ela totalmente responsiva, porque todo mundo faz compra pelo celular. Então, a parte da loja virtual, a tela da loja virtual, ela vai ter que ser totalmente responsiva para todo mundo abrir pelo celular. Mateus, análise é onde fica a parte de modelagem, diagrama de classe, etc. Isso mesmo. É a parte de arquitetura. O desenvolvimento é a mão no código. Isso, o desenvolvimento é a mão no código. Isso mesmo. Aplicar o que você levantou, certo? Isso mesmo, Mateus. Isso mesmo. Éder, vocês vão ter o projeto de vocês. Vocês podem usar ele para criar o negócio de vocês, tá? Você está querendo, tipo, eu estou lendo aqui, ó, vai poder vender?
vai vender produto ou vender a EAD? Pode os dois também, né? Pode vender produto e a EAD. A intenção nossa é sim, é lógico, a gente vai ter que fazer a EAD até deixar ela completamente funcional, tá? Para vender produto, na real mesmo, de verdade, para vender mesmo. Felipe César, seria ideal mudar a cor do front-end? Sim. Você deve estar falando pela página de apresentação. Eu peguei o modelo lá do que a gente vai desenvolver. Mas daí depois vocês podem alterar a cara da tela de acordo com o que vocês querem. Modelo de nota fiscal? Nota fiscal eletrônica. O Evandro ali, primeira e segunda aula só vão ficar disponíveis no YouTube. Depois é só privado. Vou transmitir tudo privado, tá? Por link privado, que daí só quem é assinante vai ter acesso. Emerson Abreu, manda um e-mail para mim, tá? Porque possivelmente talvez aconteceu de na hora que você fez a compra, a EAD deve ter gerado uma nova senha, tá? Aí manda um e-mail que eu resolvo para você. Fabiano, como fica o pagamento recorrente por Pix, cara? Você deve estar pedindo porque você pagou no Pix, né? No caso, pessoal, quem pagou por boleto, quem pagou por Pix, no caso, a mentoria, todo mês a Hotmart vai notificar vocês para vocês fazerem o pagamento por boleto ou trocar por cartão de crédito, ou quem fez no Pix, trocar o pagamento por cartão de crédito ou gerar um boleto, tá? Quem fez a compra da mentoria por cartão de crédito, daí é cobrado todo mês. Quem fez por Pix ou por boleto, a Hotmart vai notificar vocês. E a Hotmart notifica a minha EAD. Quem tiver com pagamento atrasado, aí a minha EAD bloqueia o acesso. O Felipe, depois do Angular, cara, com Angular você já pode fazer tudo, tá? Para consumir essas API. No caso, se você for fazer um aplicativo para celular, daí tem várias tecnologias, né, para você fazer um aplicativo por celular, um aplicativo nativo, né? Qualquer aplicativo consome uma arquitetura REST. Pessoal pedindo se a gente vai usar alguma coisa de cloud, tá? Depois, quando a gente tiver construído o projeto, aí sim, daí a gente vai ver, analisar o servidor cloud, como que a gente vai implementar. Então, tem bastante coisa para a gente ver ainda. Guilherme Rocha. Dentro da mentoria terá algum tipo de tarefa que você passará para desenvolvermos, por exemplo, até a próxima aula, algo do tipo, tá? Ou será tudo ao vivo mesmo? Sim, no caso, por exemplo, essa primeira aula aqui eu dei o resumão do que a gente vai aprender, tá? Mas, por exemplo, como tarefa,
não é oficial agora, mas a partir da próxima aula, a gente vai começar a estabelecer assim, conteúdos para vocês estudarem durante a semana. Que nem durante a semana até a próxima aula, o que vocês podem começar a ver, para quem não conhece, para quem é novo, né? Vocês podem começar a ler um pouquinho sobre análise de sistemas, diagrama de classe, levantamento de requisitos. Uma leitura básica no Google já vale para vocês já amadurecerem melhor o conteúdo. Sim, no caso, a ideia da gente usar a API para checkout é a gente fazer um checkout transparente, tá? Thiago França, ó, aí a gente tem que escolher, em caso de nota fiscal, ó, tem algum ambiente de teste para não haver cobranças? Geralmente, as melhores APIs têm um ambiente de teste, tanto para boleto, quanto para cartão de crédito e para nota fiscal também. Tem os ambientes de teste, as melhores, tá? Anderson, posso fazer o meu layout em Flutter ou recomenda seguir a mentoria? Bem, se você domina o Flutter, eu não conheço nada de Flutter. E a parte do Angular, porque realmente a demanda que chega para mim para ensinar o Angular é muito grande. Então eu estou indo pela demanda e o que o mercado está pedindo para a maior parte da galera. Então a gente tem que ensinar o que o mercado está pedindo para o pessoal. Emerson, monolítico ou microservice? Microservices, arquitetura API REST. Pessoal, quem tiver problema de senha, pode mandar um e-mail para mim lá, porque eu acho que tem algum detalhezinho lá na minha ID que está fazendo a senha gerar normalmente. Felipe, além da aula ao vivo, se você tiver dúvida, você vai poder fazer perguntas dentro da EAD, dentro do curso tem a aba de suporte, para você fazer perguntas, né, referente à mentoria. E é isso, pessoal. Deu 1 hora aqui, 1h10. E é isso. Então, para finalizar, vi que o pessoal já encerrou ali as perguntas. Então, só resumindo, nosso plano aqui de aprendizagem. Próxima aula já vamos começar daí com escrevendo os requisitos, documentação, levantando mesmo os requisitos, tá? E quem tiver dúvidas durante a semana, pode ir postando lá na EAD. Pela EAD, você entra lá no curso da mentoria, tem lá a aba de suporte. Então, durante a semana, vocês podem usar lá para fazer perguntas. E também o grupo do Telegram também, tá? Pessoal, encerrando, vamos sempre fechar em 1 horinha de aula. E daí, na próxima, daí a gente já vem com tudo já. Levantando requisito, criando documentação, né? Essa aula aqui muita gente teve dúvidas sobre a mentoria, como que vai funcionar ainda, né? Normal. Mas a próxima aula daí vai ser mais conteúdo mesmo, a gente vai começar a colocar a mão na massa, vamos começar a pensar, escrever os requisitos, levantar os dados, criar a documentação. Combinado, pessoal?
Vamos encerrar aqui para o vídeo não ficar muito grande. Tá? E um abraço. E qualquer dúvida, pessoal, manda mensagem lá no Telegram. Pode mandar e-mail também. E pode usar lá a parte do suporte da EAD, a abinha de suporte, que também a gente vai estar respondendo as perguntas também. Tá bom? Pessoal, muito obrigado. Tá? E até terça-feira que vem. Mas, na verdade, vocês têm contato comigo todo dia também, né? Então, até a próxima, pessoal.